experimentando as versões elevadas de Avyaktivadada. Bapdada verificou o resultado e o que foi que ele viu? Jnani Yogi, personificação de Dharna e Sevadaris. Em todos os 4 assuntos, cada um é Jnani, Yogi e tem Dharna. E está servindo de acordo com a sua capacidade. Entretanto, em todos os 4 assuntos, foi visto uma falta em ser a personificação da experiência ou a experiência da autoridade. Ao ser a personificação de conhecimento e ser uma personificação de experiência no conhecimento, significa Gyan é dito ser conhecimento. Uma alma que é a personificação de experiência tem conhecimento. Isso é entender o que tem que ser feito. Então, ele tem a luz e poder do conhecimento. O significado de ser uma personificação da experiência é que deveria haver leveza, luz e poder de uma forma natural em cada ação de uma alma guiane. Guiane significa conhecer o conhecimento, ou saber o conhecimento, falar sobre ele, e junto com isso deveria haver light and might, leveza e poder em cada ação, com a sua forma de ser a personificação da experiência. Cada ação naturalmente será elevada e bem-sucedida. Você não terá que trabalhar, porque você é a personificação da experiência e do conhecimento. A autoridade da experiência é a mais elevada das autoridades. Existe uma diferença em saber conhecimento e no desempenhar cada ação como uma autoridade da experiência de conhecimento. Então, verifique se todas as 4, se todos os 4 assuntos, eu sou a personificação de experiência em cada assunto, eu sou uma alma, mas eu estou desempenhando cada ação com a experiência do conhecimento. A cabana de Baba, o quarto de Baba, uma família de anjos unidos no amor por um.
Bem-vindos todos ao Aviact Paribas. बनने के लिए मधुरता Hoje é o dia और 3. ममता का गुण धारण करो। Assimile a आज palavra का विषय है मधुर बोल de का doçura e वाइब्रेशन humildade अव्यक्तिशाली। para se tornar grandioso. E o tema de hoje वाचन é में सदा vibrações de सत्य doces palavras. और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स Que चमकती constantemente रहेंगी। haja verdade e doçura em suas palavras e vocês continuarão a acumular notas. Quando vocês tiverem a virtude da doçura em sua vida, cada palavra que vocês disserem será como uma pérola. Parecerá que vocês não estão falando, mas sim derramando pérolas. Vocês dirão tais palavras que aqueles que as ouvirem sentirão. Eu também deveria dizer palavras assim. Todos os que ouvirem serão inspirados a seguir vocês e aprender a fazer o mesmo. As vibrações de palavras assim, doces, automaticamente atraem outros para nós. E agora vamos estar ouvindo Didi. Hoje, o exercício é o de empacotar, o poder de empacotar. Então vamos ouvir Didi. इस मास में बाबा हम बच्चों को Neste mês, अपनी Baba, जीवन में मधुरता का बोल, कल बाबा ने कहा नैनों में मधुरता, Baba está nos inspirando neste mês a nos tornarmos doces. Nos seus olhos, a doçura, nas suas palavras, a doçura. Você acredita que essa virtude da doçura funciona? Se você não tem essa fé de que essa virtude funciona, então ela não funcionará nas suas ações. Então, o primeiro passo é ter fé nessa virtude, que é muito útil, muito importante, que ela deve ser usada. Quando você tem essa fé profunda nessa virtude, então você experimenta a paz daquela virtude. Então, na nossa vida, tantas situações vêm, mas se temos fé completa, essa doçura ajuda se usarmos. Então, começamos a usar e experimentamos o benefício. Se não experimentarmos, como experimentaríamos o benefício? Se não usamos, talvez não tenhamos fé, então nos tornamos impacientes. Às vezes, Baba diz que às vezes, quando sentamos juntos, Baba falava para não tomar a lei nas nossas mãos. Então, às vezes, a impaciência reduz se não há paciência, se não há doçura, então haverá amargura. A paciência tem doçura. Tenha fé nisso. As palavras de Baba são tão doces. Experimentem se essa virtude funciona ou não. Porque se não acreditarmos ou confiarmos, se não tivermos fé nisso, como experimentaríamos isso? Então, ter a fé de que palavras doces ajudam. E se não estivermos falando com amor ou com doçura, então, qual será o resultado? Experimente isso quando o Baba está dizendo sobre palavras doces, essa palavra de doçura e humildade são as virtudes. Então, se dentro temos paciência, sentimentos puros, então
तो बाबा कहते हैं essas कि मधुर बोल palavras, के essas वाणी, virtudes viajarão de forma tão sutil. तो वाचा में सदा Baba सत्यता está dizendo que और essas são as मधुरता, vibrações dessas doces palavras. Então, que haja कभी किसी कारण verdade से e doçura em nossas एक झूठ बोलना palavras. होता है, एक बहाना E se बनाना por होता है, alguma razão, se तो você दोनों tiver que ठीक falar है। algo que é तो इसलिए mentira बाबा ou क्या dar कह रहे हैं, desculpas, सत्यता então और ambas essas मधुरता energias हो, não são boas. Então, o que Baba está dizendo तो वाणी की é que se seja sempre मार्ग verdadeiro सेवा e que होती haja रहेगी। doçura nas suas palavras. E você continuará a मार्क्स कौन acumular लगाता है? notas. बाबा लगाता है ना। Quem é que está dando as notas? Baba. एग्जामिनेशन भी बाबा लेता है, मार्क्स भी बाबा लगाते हैं। Então, तो durante बाबा कहते exame, हैं तू बोल, Baba pega o seu exame e te dá तो a बाबा nota कहते हैं de मधुरता passar. सद्गुण Então, Baba जीवन está में dizendo. Então, quando है, você तो हर tem बोल a में तू virtude da doçura na sua संभल vida, जाएगा। então, cada palavra que você यहाँ पर fala स्वरूप बदल será दर्शन como uma होता है, pérola. हैं? तो बाबा कहते हैं ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, Quando Baba compartilha a história de Ruby बोल Bassantes, नहीं रहे हैं, लेकिन se कह sentirá रहा है que, embora não मोतियों falando, की o que você está वर्षा होती fazendo, você está है। derramando पेट में pérolas. भरता है अमृत, Você não अमृत está हो रहा falando, है, mas मोती जैसे está बोल रहे हैं, derramando, fazendo मूल्य है chover जैसे। pérolas. Então, कई तो बोलते हैं तो existe a जैसे कोई अर्थ ही नहीं experiência de que निकलता है, suas palavras और são दूसरों को भी ऐसा लगता है ये valiosas. तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, Alguns falam e não têm उसके बोल पर significado, विश्वास भी नहीं होता। e falam, ah, इसलिए só बाबा estão कहते हैं falando मुझे assim. कितना, Então, não acreditam कोई naquilo que कहते हैं ना estão मेरे ऊपर falando. विश्वास नहीं है, तो मैंने कहा क्यों नहीं है, तो हमको देखना चाहिए, Alguns dizem, ah, क्या eles não देखना confiam em है, mim. E eu pergunto, por ऐसे बोलो quê? जैसे Pense sobre मोतियों isso, की o que você वर्षा हो pode रही है, transformar तो ऐसा para बोल que outros बोलेंगे possam कि confiar em सुनने você. वाले Então, fale सोचेंगे tais palavras कि que aqueles que हम भी estão ऐसा बोल ouvindo रहे हैं। vocês प्रेरणादायक pensem sobre isso कर्म, e प्रेरणादायक também possam falar, बहुत sentir मार्क्स मिलते dessa हैं, forma. Então, क्योंकि as suas palavras कोई devem लोग ser कॉपी करने वाले tais. होते हैं, कोई फॉलो करने वाले होते Aqueles que copiam हैं, दोनों अगर vocês करें तो ou que नुकसान seguem किसको है? vocês, कई तो कॉपी करना चाहते हैं हमेशा, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा se eles हूँ। seguem você e बाबा te कहते हैं copiam, मेरे o que से vai वही मत बनाओ, acontecer? तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा बोलेंगे É como se कि tornasse सुनने वाले igual ao सोचेंगे Pai. कि Falar ऐसा tais बोल हम palavras भी बोलें। para que aqueles que escutam सो बाबा कहते deveriam हैं sentir que सुनकर também deveriam सब कुछ falar tais सुनकर palavras. सीखने Então, todos que से ouvem फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। estarão inspirados a seguir इसलिए बाबा você. कहते हैं ऐसे मधुर बोल बाय वाइब्रेशंस E सर्व aprenda a से fazer o mesmo. सर्व को Então, as vibrações खींचता de है। tais doces palavras automaticamente मनुष्य जीवन की जो levam outros सभ्यता a है, vocês. कितना कोई सभ्य है उसके बोल से पता लगता है, क्योंकि उसको Qual बाल é a काल से cultura dessa vida कैसे humana? बोलना है। कई Você pode सोचते हैं observar आप como छोटों से कुछ भी falam, बोलो, बड़ों से aprenderam मान के desde a बोलो, sua तो वो infância. छोटा जो उसको मिल रहा है वही Então, तो देगा। tem. Você pode falar हम como लोग क्यों quiser com os प्रेटेंशन रखते pequenos, हैं mas com os कि आप ऐसा maiores बोलो छोटों deve से haver कि वो जब respeito. रिपीट करें, Então, prestamos muita क्योंकि उन्हें जो मिला atenção है अगर sobre o आप que बोलेंगे बहुत falamos, रफ तो वो दूसरों को आप देखेंगे कैसे वो पास ऑन होता porque है। estamos dando algo हमारा वो कर्म एक a को फिर एक के alguém बाद दूसरे को, através de nossas तो palavras इसलिए e estão todos हमेशा aprendendo, e esse अगर é o हम nosso चाहते हैं karma. दो बातें, É por एक isso तो छोटा सीखे और que, se दूसरा दूसरों पर queremos वो duas ऐसा coisas, व्यवहार uma करें,
पर उसको मिलेगा जो वही como देगा। estamos aprendendo de outros e como outros एक estão बार एक aprendendo de एक nós. बहुत बड़े परिवार की बात है। O que estiverem dando aos आपको outros हमेशा é o que लगता था कि बेटा receberemos. जितना Existe uma होशियार होना história de चाहिए uma बनो। família grande e o उसने ऐसे pai ही बोला कि तुम sempre गधे हो क्या। sentia que o तो filho कहता है não era कि tão inteligente como गधे deveria का बच्चा ser. हूँ तो गधा ही होऊंगा ना। Então ele falou para si ये mesmo जवाब um उसने dia: मेरे को आकर के उस फैमिली ने बताया। se eu fosse filho de um उसने तो मुझे burrinho, eu जवाब कर também दिया seria o mesmo. इतना हूँ मैं बड़ा। E उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने ही बोला। o pai muitas vezes तो क्या nos होता है chama de कई बार macaco. हमें समझ नहीं होती Então ele कि अगर estava हम किसी को reclamando do गधा, filho. वो भी बेटे को कहेंगे तो वो कहता है मैं किसका बेटा हूँ, मतलब गधा हूँ तो मेरा बाप भी गधा ही होगा। Não entendemos o que क्योंकि estamos इतना dando छोटा de सा आंसर vibração है aos पर outros. इतना चुभा उसको। Então, o seu वो filho जैसा उसकी seria माँ como के साथ você. आता था, बड़ा था, Essa अच्छा é बड़ा uma resposta परिवार था, direta. रॉयल एकदम। तो मैंने कहा Mas o देखो pai veio गलती até आपकी mim, है। गलती parecia uma बेटे की família है, real, आपने कहा e ele उसको सहन veio नहीं हुआ कि reclamando मैं do गधा कैसे filho. हूँ। उसने सोचा E जब eu तीर disse que isso लगता é है तो algo que फिर você deve mudar वापस भी dentro ऐसे de ही जाते você हैं। mesmo. वैसे कई उदाहरण Primeiro que ele te हम लोगों के पास apontou, परिवार वाले लेके आते हैं कि देखो हमारे ficar बच्चे ने falando ये e बोला। repetindo sobre ele तो não é मैंने कहा bom. कहीं से तो किसी ने तो उसको बोला ही होगा। Muitos vêm para तो compartilhar बहुत ध्यान रखना चाहिए coisas कि familiares. जो शब्द हम बोलते हैं वो E eu वापस तो आए। digo, você deve हमारे पास consertar नहीं आएंगे algo तो किसी dentro de você. और के पास जाएंगे, वो हमको कहने आएगा Eles तो हमें voltarão, लगेगा कि मैंने ही कहा है उसको। कई कहते हैं ना isso तुम voltará a पागल mim. हो, तुम ये हो, दिमाग है Alguns क्यों, dizem, você é maluco, ऐसे ऐसे você é शब्द isso, é बहुत aquilo. कॉमन यूज करते हैं, पर हम लोगों को नहीं। बाबा के बच्चों को Essas palavras as pessoas हमेशा usam de uma forma किसी tão के प्रति fácil. कुछ भी बोलना हो Nós, अपशब्द brahmins, नहीं não बोलना, usamos tais palavras. ये आदत पड़ जाती है। Se हमें temos भी que पड़ dizer जाएगी algo a alguém, और सुनने वाले को nunca भी। use uma palavra देखो ये de आज के insulto ou समाज de में कॉमन है, difamação. Não लेकिन usar पहले essas परिवारों palavras. में E isso se torna बोलने की meu सभ्यता बहुत बड़ी hábito. सिखाया जाता था। सिर्फ जी हाँ जी बोलो, सिर्फ हाँ Haver मत बोलो, respeito sobre os क्योंकि छोटी outros na छोटी बातें família. वो रॉयलिटी है एक तरह से। तो कैसे हम Então falava-se किसके de बच्चे हैं। garrar, radir. E então बाबा havia हमें क्या कहता realeza है, em cada मीठे palavra. मीठे सिकीले दो, Pense quem é nosso Pai. Baba nos chama de मीठे मीठे doce, सिकीले doces दो। filhos, filhos कई muito बार बाबा कहता है doces, नूरे रतन, filhos que haviam se perdido e agora foram तो encontrados. कुलभूषण हो, नूरे रतन कुलभूषण। इसलिए बाबा Como que हमें Baba कुल का nos dá दर्शन muito करते हैं। autorrespeito? A decoração कईयों को desse ये भूल clã. जाता है हम किस कुल के हैं। ईश्वरी कुल के बच्चे हैं। Não esqueça. मुझसे तो कहते हैं, Não esqueça a quem किसी nós को pertencemos समझाने तो e भी quem कहते हैं, é nosso पर Pai. अपनी धारणा Nós ensinamos outros, कैसी भी परिस्थिति ensinamos हो, o conhecimento. अगर हम धारणा E, युक्त हैं e तो vocês सफलता lembram मिलेगी। disso? अगर धारणा Pratique o नहीं है tempo todo. तो सफलता नहीं मिलेगी। E se तो इसलिए praticarmos, कभी इस बात teremos का sucesso. अटेंशन Se दें não कि मेरा मन praticarmos, não haverá मधुरता sucesso. वाला हो, Prestar muita सभ्यता वाला atenção हो, nisso. प्रेरणादायक As हो, minhas क्योंकि palavras बोल का devem ser बहुत de महत्व tanto है। amor, तो इसलिए de, मैंने de दृढ़ संकल्प किया verdade, कि मुझे सदा paz, ही de amor. मधुरता के बोल Essa é a बोलूं minha vida valiosa. जिससे Então, सबको ter प्रेरणा मिले, उसकी वाइब्रेशंस esse से pensamento, as सबको minhas palavras serão sempre doces e serão inspiração para os outros. Om Shanti.
Om Shanti. Bom, Shanti. A consciência de corpo ao ouvir as versões elevadas de Bhakti-Dada. अव्यक्तवाणी तारीख है Mulher 27 मई Vyakti, 1977 पावरफुल स्टेज a data da अर्थात revisão बागसुनार é बीज रूप स्थिति 27 de maio de यथाशक्ति 77. हर एक अपने O पोजीशन estágio पर स्थित poderoso रहने का significa o estágio de semana, प्रयत्न ou बहुत o करते estágio de हैं semente, लेकिन माया é की ser igual ao ऑपोजिशन Pai. एक स्थिति में De acordo com a स्थित sua होने própria में विघ्न capacidade, रूप cada um बन deles रही estava थी tentando permanecer इसका कारण क्या colocado nessa पहला posição, mas a एक तो oposição सारे de दिन की Maia estava दिनचर्या criando पर obstáculos बार बार para अटेंशन esse की estágio. कमी है Qual era a दूसरा razão? शुद्ध Falta de संकल्प का atenção, खजाना जमाना होने कारण falta de व्यर्थ atenção. संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत E करते então não há हैं acúmulo desses मनन शक्ति बहुत कम pensamentos. है तीसरा किसी भी प्रकार Perderam की muito tempo छोटी nesses छोटी pensamentos, परिस्थितियां जो है pensamentos है inúteis. कुछ भी नहीं उन छोटी O सी poder deles बातों की कमजोरी का कारण está बहुत gerando बड़ा समझ muito baixo. उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं Então, de कारण acordo क्या com cada um dos समय filhos, de प्रति como eles समय estão चलने प्रकार internamente, की então cada situação परिस्थितियों parece को पार grande. करने की युक्तियां सुनते हैं Qual é a razão para वे उस isso? समय घबराने के Porque कारण por eles स्फूर्ति में estarem नहीं आती है com medo, eles são अच्छा आगे कहेंगे incapazes कल सुनेंगे de lembrar ओम os शांति diferentes métodos que eles ouviram de tempos em tempos para conseguir superar as situações. से भी माना जाता है कि परमात्मा जानी जाननहार है, Também se सब acredita que जानता Deus है sabe और tudo जो भी वो कहता है वो e que o यथार्थ que है। for que ele fale é तो preciso. इन्हीं भावनाओं के साथ Com भी Bhavana, बल्कि com कहें इसे Bhavana निश्चय के e आधार com a fé पर firme, जो भी हम बातें o सुनते que nós थे उन ouvíamos, बातों को nós यथार्थ acreditávamos मानते ser थे और मान verdade करके e nos खुश tornávamos होते थे, felizes. क्योंकि भगवानों वाच्य सुन करके क्या क्या Mas, बाबा कहते हैं, कितनी mas nós भविष्यवाणियां, caminhávamos इतने adiante nos भविष्य की considerando बातें ser पहले precisos. से ही Então, बाबा बता Baba देते हैं। consegue saber ये de muitas सब बातें coisas भी na frente do हमारे उस tempo. निश्चय को Todas essas coisas प्रत्यक्ष रूप में nos हमें revelavam. दिखाती थी कि बरोबर, क्योंकि शुरू में जब हम आए तो उस Então, समय तो no आप começo, जानते quando हैं, nós इसलिए हमने viemos, सुना है कि नॉलेज का você इतना विस्तार pode नहीं não ter था, escutado परंतु नॉलेज का que विस्तार não न havia muita होते expansão no भी conhecimento. निश्चय का बल, Mesmo o अटल conhecimento não निश्चय era का muito, बल, mas o pau, जो o अटल poder, निश्चय का बल a fé बाप की firme, याद a अथवा इन्हीं lembrança de शब्दों में Baba, अगर कहें, a परमात्मा पिता lembrança do की Pai याद, भले शिव Supremo. बाबा उस समय हम नहीं कहते थे, लेकिन Então, quem é o परमात्मा, Supremo é nosso भगवान, Pai. ईश्वर, ये तो सदा हमारे मुख पे रहते ही थे। Baba é और Supremo, Ele é ये Ishwar, शब्द Ele ही é ऐसे हैं Deus. Essas são जो as palavras que चाहे बोले usávamos या मन में naquele सोचे, tempo. तो वो E essas हमारी palavras são tão भावनाओं को doces इतना ऊंचा बना देते हैं que a gente nem कि precisava यह शुरू pensar का em बल, falar sobre isso, ou निश्चय pensar की sobre isso परिपक्वता, em nossas mentes. चाहे कुछ भी हो जाए, A कोई कुछ nossa भी कहे, assimilação foi tão क्योंकि grande, शुरू में तो कोई मानते नहीं थे इन बातों को, परंतु हम porque लोग जब no बाबा के पास contanto, आए ninguém और प्रत्यक्ष रूप में देखा, भले ही बाबा का रूप साधारण रहा, Então, nós लेकिन viemos a साधारण रूप Baba, में na sua forma sacar, हम तो ऐसे कहेंगे कि हमारे mesmo सामने a तो forma प्रत्यक्ष dele ही sendo था। simples, o que nós víamos era Baba naquela forma elevada.
Om Imbibe the Shanti. virtues of sweetness and Assimile humility to become as king. virtudes da doçura e da Vibrations of humildade. sweet words. Let there constantly be Doçura e humildade truthfulness para se and tornar sweetness in your grandioso. words. Vibrações And de may doces continue to accumulate palavras. marks with your words. Que constantemente haja When you verdade, have the doçura virtue em of suas sweetness palavras. in your E life, vocês continuarão a every acumular word that you notas. speak Quando will vocês be like a tiverem hymn. a virtude da doçura It will feel as though em sua vida, you are cada not palavra que speaking, vocês but disserem será showering como with uma pearls. pérola. You will Parecerá speak que such vocês words não estão falando, that mas those who sim hear them will dependendo de feel, I pérolas, too should speak such words. derramando pérolas. Everyone who hears them will be inspired Parecerá que to vocês não follow estão you falando, mas and sim learn to do the derramando same. pérolas. Vocês dirão tais The palavras vibrations of such que aqueles sweet que as words ouvirem automatically sentirão. draw Eu também others deveria to you. dizer palavras assim. Om Todo, Shanti. todos que as ouvirem estarão inspirados a seguir vocês e aprender o exercício do mesmo. As vibrações, palavras assim doces, automaticamente atraem os outros para vocês. Om Shanti. Bem-vindos a Vyakti Parivar. Hoje é o dia 3. Assimile as virtudes da doçura e humildade para se tornar grandioso. O tema de hoje é vibrações de palavras doces. Passe com honra. Hoje, o tema é ser atraído na direção da distração. Doce, doce filho, eu sou tal companheiro que eu nunca, que eu nunca vou deixar vocês. Agora vamos ouvir Mohini Didi. Shanti. Om Shanti. Ratan Mohini Dadi was our Dadi last Ratan Mohini foi a nossa Yagya, última and Dadi na Yagya. majority of you must have seen her. A maioria de vocês devem I tê-la was very visto. fortunate that Eu fui muito afortunada whenever I was here during her quando eu estava aqui, physical presence, quando ela every estava night we will go fisicamente to her, presença. Toda and noite nós she will íamos read até ela. Murli to us, Ela lia a give Murli very, para very nós sweet drishti. e com um And triste the muito, muito stories we doce. heard about her, As histórias que especially ouvimos nighttime, dela, that she prin- danced with principalmente à Sri noite, Krishna. She ela always dançava com talks Shri about Krishna. heaven. Ela Like falava sobre o one night, paraíso. Dila was telling me that she just expresses Então that ela she is in expressava o que Golden. acontecia. It's so beautiful, right, to É experience tão bonito golden age at the experimentar night time. a idade de ouro à Because what I noite, noticed, quando se and I uniam. know her since Eu a we have been conheço, coming to, when, eu a many conheço, years ago, a wherever Dadi Radha in Mohini. USA, plus other countries she came. Ela veio para os She Estados will Unidos e never, fez para never talk outros about anyone. países também. Like some people open chapter Ela about nunca, someone. nunca falava de alguém. But Sabe quando alguém vem e abre um capítulo she will sobre never say alguém? anything. Ela nunca falava And nada. because she has nothing against anyone, she doesn't Ela talk nunca about tinha nada weaknesses. contra alguém, ou And ela that's também não amazing. via as fraquezas dos Because she had outros, nothing for anyone, porque she ela não didn't talk sentia about nada por it. ninguém, Whatever ela não dharma tinha o we que have, falar. E qual é o our nosso Dharma last agora? stage of É o nosso último spiritual journey, estágio or na even jornada physical journey,
as is E the então, end, so will be the beginning. And como o we Baba saw the diz, end, como é no which final, was será no começo. E nós vimos some or isso. other, even her body was not well. De uma forma ou outra, mesmo o It was corpo dela, decided that she won't go to quando hospital. não estava bem Once they decidido had em to que ela take não her for iria a para o day, hospital. Às vezes a levavam was para um dia, passar um different dia. opinions, but it felt it was E necessary. haviam opiniões But diferentes, mas she elas eram didn't suffer, necessárias. you know. She did had, little bit of like she was not very conscious or she will forget things, but had no suffering, no Ele não pain. tinha, ele não passou por So the way sofrimento, she por left dor, was very e a, beautiful. e a maneira como And ela now deixou o it was corpo very foi muito soon, bonito. her first year of her E logo memorial mais will be, I haverá um think, memorial 9th, do seu so primeiro dia, yes, de okay. quando ela deixou o So corpo. that's why we are playing her classes and Por isso temos purely passado knowledge, purely yoga. as classes, as aulas Service. dela. Even if we Eram tell her conhecimento puro, when serviço she travels, puro. said, Daddy, why don't you rest during day? She E said, quando ela voltava de uma like she was viagem, so nós falávamos good para in ela really descansar disciplines and durante o dia. attention on the self was Lord there. So Ela she prestava muita is the atenção nela example. I mesma. always Ela like é her, um exemplo. Eu her sempre sweetness, gostei dela. very A sua doçura, tudo era muito respeitado ou So respeitável. we have examples in front of us. Então, Right? temos exemplos nas nossas Today's frentes. homework, E a to pay lição de attention de to casa hoje vibrations é of the prestar sweet word. atenção na vibração das Baba said, palavras let there doces. constantly be Baba truthfulness diz que and sweetness. constantemente possam. So Baba says, sweetness in your word, Possa vir and you will doçura continue e to verdade em accumulate suas palavras the e marks. vocês continuarão a acumular as It's marcas. really God's, it's very unique. É muito único Okay, isso. Baba is one who knows everything. Baba é aquele que But sabe how, de tudo. they say, as you sow, so you reap. How that happened? Como Through aconteceria? knowledge and before Gyan, we used Você to colhe aquilo que believe você plantou. that God has registered for everyone. So whatever you do, it's written there. It's Então, documented. But now Deus we tem um not diário know de that. todos nós. It's Cada within the coisa que soul fazemos is fica ali that anotado. what Não you é do, isso, mas é what dentro you da don't alma do. que existe But not a only that, gravação. E não só still we isso. know that how the nature, E sabemos como a natureza how nature is so much in certain, certain, what we call it, name, as some energy where truth is truth, false is false. existe alguma Everything gets energia revealed que in a proper way. tudo So se Baba torna said that. revelado de maneira própria. So the inspiration accumulates Então, a marks inspiração with your words. acumule notas com as suas Sometimes we palavras. think it's all right, nobody heard. Às vezes a Everybody gente speaks pensa, like está that. bem, ninguém These are the ouviu, todo mundo peaceful fala thoughts. assim. But what I Tem have dois to do, there pensamentos. will O que be eu devo accumulation fazer? of the marks. Deve When haver you have, acúmulo das notas. Baba Quando said, the você virtue of tem sweetness in your life, a virtude da every doçura na sua word vida, that you speak will be cada like palavra que você fala a heart, será o quê? no, like a pearl. So Baba says it will feel as though you are Baba not fala speaking, que se but sentirá like the shower of sem pearls. falar.
so sweet that others feel as if pearls are coming out. So Baba says, you will speak such words that those who hear them Então, fale will tais feel palavras que aqueles que as I too ouvirem should speak such words. vão sentir que também devem falar tais palavras. Everyone who hears them will be inspired Todos que ouvem to follow you devem ser and inspirados. learn to do Eles o as you do. seguirão. Many young ones, Muitos those who have jovens, positive attitude, they will always learn. o que tem uma Some are critical. atitude positiva, sempre Their nature is aprendem. very critical, so they can't learn. Aqueles They que will são still críticos, têm uma criticize. natureza crítica, não podem So Baba aprender. says the Então, vibration Baba diz, of such sweet words as vibrações de automatically tais palavras doces draw others to you. automaticamente Those who have habit atraem of outros always para taking mim. virtues from others will learn how to speak sweetly from them. Right? So our homework today is Então, nossa lição de spread casa the para hoje vibrations é espalhar of as sweetness vibrações through the words. de doçura e de humildade. Om Shanti. Good Om morning. Shanti, Good bom evening dia. to everybody. Boa tarde a Good morning, Didi. todos. Good morning. Bom dia, Didi. You know, sometimes when I come to you, Você sabe, às vezes, I quando eu come venho with a até couple of você, questions and then you come in eu and you venho say such com things várias that something else perguntas emerges. e você And chega today, when e you algo take mais up the emerge. subject of words, E it hoje reminds você me of estava a moment falando algumas when palavras e eu Daddy tive was in Oxford essa and lembrança. it was a Dádio teacher's estava em retreat. Oxford e And era at that time, um a retiro de journalist had sent some professores. questions for her. E naquela And every época, time I um went into the jornalista room, tinha there was a perguntas para queue. ela. And so the questions stayed the whole weekend. I couldn't Existia get time from her. uma And fila Monday morning she left for e London eu não consegui and estar com ela e I fazer didn't get any perguntas. response. So I sent the E questions to eu não Arlene in consegui, London and I eu não just wrote consegui 2 lines. respostas e ela I já said, logo super foi busy weekend, embora. couldn't get anywhere near Daddy. Please get the answers. Então, And then ela Dad calls disse me around que 11 o'clock in mandou the para morning ela as and she said, perguntas. did you send me an email? I said, E no. Dade She said, escreveu no, para ela. that 2-line email you sent and you used the word super busy. E Dade And then it was falou like que a ela mandou um 5-minute e-mail that dizendo was saying to me, in super essence, ocupada, what I super grasped, busy. that your words Então, create eu your future acredito kingdom. que as suas palavras criem And o seu okay, we might not be futuro critical, reino. but E sim, eu sometimes we're posso casual ser with our words, right? crítica, mas And às it really made vezes me aware and think that, eu sou casual com as palavras. Então eu pensei, às vezes as pessoas falam, eu Honest estou and frank. sendo yeah, exactly. honesta, You know, there's not franca, much sweetness and they're not being e constructive. não existe Can you just muita help us to doçura build this bridge naquilo, between this thing of mas where I have to sit construtiva. inside myself, Onde eu tenho que so that sentar words I dentro de mim speak mesmo, para que are as creating my palavras future que eu kingdom. falo estejam criando o meu futuro reino. See, one of the Então qualities veja, of uma a das king is qualidades royalty. é a So that realeza. means whatever they say is Então not significa only royal words, but que o in que a divine falarem way. não só So palavras nobres, sometimes mas de what uma we maneira try to nobre. say are Então, sweet words, but not necessarily my alguém feelings are pode sweet. estar tentando I'm falar still palavras afraid doces, of, mas os sentimentos podem let's não say I ser didn't get doces. what I wanted, or I saw something which I Ou didn't então, like. There is something eu vi within, algo que não gostei, ou eles and não when we conseguiram o are que speaking, queriam. that comes out. E quando Even estamos if we are not falando, aware, aquilo aparece, like you aquilo said, super surge. busy. Como você So falou, Daddy didn't like super it. ocupada. She Dade said, não it's all gostou right, I was disso. busy in service and couldn't talk to you.
But Eu why podia to falar, eu emphasize estava Supabira? ocupada no serviço e não Even pude that falar word com is not a você. bad word, right? It's a good Mesmo word. isso, não But são feelings palavras are ruins, as if, I mas os didn't get time. sentimentos eram. So Eu não feelings tive are tempo. very important. Então, os And sentimentos são muito importantes. we should remember, no? Deveríamos nos lembrar, When we think of Lakshmi Narayan, I quando think of pensamos Brahma Baba. em Lakshmi Narayana, eu penso em Brahma That Baba. how Brahma Baba Como Brahma not Baba only spoke sweet words, não só falou but palavras his smile, doces, his presence, mas ele his sorria, sua vibration was presença, very, sua very sweet. vibração era muito, And muito that doce. pulls us because of sweetness was also his love. E His onde há love essa where doçura, he wants us também to há be worthy, where amor. he wants us As to be respostas eram good children, worthy dignas. children. Onde que ele So quer because que os of all filhos that estejam, feeling, que eles sejam dignos, I filhos think that dignos. I can definitely see in Baba Eu posso future definitivamente ver Narayan, right? em Baba o Because futuro the way he Narayan, was, a the way maneira he como was. ele era. So I think that is true. Então That penso que é if you are verdade king, que then se your você é um manners rei, will be royal. então King suas will be royal. maneiras So seriam holiness and reais, holiness. The words seriam will as be words of blessing, as and maneiras words will be internas, words of atitudes internas, inspiration. ser uma And realeza, uma Dadi nobreza. especially, I know somebody came to me. Uma They vez were alguém from veio Australia. a mim Why Daddy point out finger to me e or anyone? perguntaram: por que I que said, Dade because Daddy aponta o immediately dedo? saw your next step in the life. She's having vision of your future. Ela So she estava points vendo out to you. Become a this, visão, be this. ela tinha a visão do seu They some futuro, por took isso it ela not apontava. nicely. And they say, why Daddy commented on me? Many Então, used to feel. perguntavam We por que que always Dade had comentou sobre Now mim she e is saying apontava. what next we have to do. So she Então é points como out, se ela not estivesse as if vendo o que teríamos our que weakness fazer em or seguida. complain for us, but our future, next step of our So Didi, is Era this como se ela ability visse o próximo to passo see para o nosso this futuro. constructive shift to help us move forward? Does it come from a place where Essa I construção have to have faz a com lot of que love for a myself? gente se movimente adiante. Because if I keep feeling sweet, it Tenho que requires a ter lot of muito amor maintenance, like clean feelings, por mim mesmo. untouched feelings, and Deve haver sometimes limpeza, sentimentos signals não from Daddy, like you tocados. said, in a negative way, it just makes me feel, is it because there's something lacking in love for the self? Por que que isso acontece? É porque está faltando alguma coisa, está faltando amor por si mesmo? Sim, pode ser isso, mas também criar o entendimento, criando essa ponte, essa construção. Eu iria para a Dade e dizer, me explique o seu sinal. O que que você estava apontando? And is want to tell me what is their vision towards me. You will be surprised today, gentlemen, and I had. Você ficaria surpreso. But Daddy has Hoje, been indicating to us since very beginning. You all have to do this. You all. And desde o sometimes início, Dade sempre indicava que teríamos que fazer para mim, para a Dade, But now I ou remember para a that Jayante, Sister somewhere Jayante. directly, indirectly, she used to indicate. De forma direta ou Even Daddy indireta, ela Prakash Mani, indicava. many Mesmo things she will Dade say. Prakasha Mani, ela She falava, had told me all this. Because I think like Brahma Baba, eu Baba penso Dadis also que knew Brahma our Baba, present future. Shiva Baba So e they as were Dades, eles when they were conseguiam saying things to ver, us, perceber o even we passado, o feel, presente e o futuro. why us? But I remember that means all those Eu me seniors lembro have disso. the ability to not only see your future, but they look at your Então, qualification.
Elas olhavam para nós e eram capazes de ver o futuro, e não só isso, mas as suas qualificações. It's recognizing that. Reconheciam I think isso. that Então eu our trust penso, should come from Dadi's trust on us. a nossa confiança I think deveria that's a very vir valid point. I really liked what you através said de earlier. idade. Eu gostei muito do que você falou antes. How did they become a power? Como é que as virtudes se tornam When I look at the poderes? subject of the dharana of sweetness, Penso que then quando eu one of the olho questions that para came to my mind o earlier assunto de Dharna, de is I look at doçura, our Boli Bali Matai, the innocent mothers, right? They're ela so lembra sweet. das mães And inocentes, partly elas they're são so sweet tão because they don't think doces. anything. E You know, elas são it's tão like doces porque elas they não don't pensam analyze nada. anything. They don't think Elas não anything. analisam, And then não earlier, pensam. taking drishti from Bap Dada, E antes, tomando triste de of Babdada, softness, of você gentleness, conseguia that no perceber a barriers, presença da no leveza, da filters, no presence. gentileza. So is it that and you know, when you think of the deities, they're royal Quando Buddhas. você pensa Are we nas becoming divindades, royal elas Buddhas são budus to become sweet? reais. E What are you depois saying, nós Mother? também somos assim e vamos nos tornar It's your doces. intellect. Means don't think about it. I'm just looking at these É different como examples se from no, innocent é mothers como and se o then intelecto Bhagavata's não presence. pensasse em nada. Yan, but he doesn't think. You know, mothers are not Buddha. Então ela Mothers está, are very smart. a Rinidiji está dizendo, não, as mães não são budus, elas são muito espertas. Estava cortando bastante. Agora vamos ver aqui. Parou um pouquinho. So I feel that Então, eu sinto they have vast experience of having que elas children and then têm a experiência, as mães, adopting né? everything and the role Que they elas have to têm play as filhos, wife or elas, mother or elas têm as vários sister, papéis whatever como mãe, they need to be innocent. esposa, And cis, when they are irmãs. innocent, that's why they have E elas love são for the family. inocentes, And the way elas they têm cook, amor the way pela they família, serve. a maneira I como always elas found servem. even my Lokik mother, she looked so innocent. I want to Mesmo say a to minha them, mãe, "Go." Loki, que parecia tão But she knew inocente, everything, in the sense of mas ela sabia advice. tudo. I will go and say, okay, what you think, mother? E The way ela she will pedia encourage me, do this, do conselho. this. So E they a know mãe dela that they are falava, very faça wise. isso. Ela That era is muito why they call sábia. it wise woman. Por They isso never que say chamavam Buddha de woman, right? They are wise mulheres women. Do you sábias. all agree? Não Your budus, mothers mas are wise, right? sábias. Suas mães But também são innocent. sábias, não é? And Mas why they have to inocentes. innocent? That's their joy in the life. E, They are able e, a, to serve everyone. e a alegria delas na vida, Because sendo inocentes, é que I elas think podem they are servir able to todos. serve because of their innocence. Elas conseguem servir Because por I causa know da one inocência talking of delas. the mother are so caring. As mães cuidam Even if their tanto, bodies are not well, they will serve. They will take mesmo care com of seus sick, they will take corpos care of que não their estão poor. I bem, have really beautiful elas memories continuam of servindo. my Lokik mother, which you all might have too. Eu tenho memórias muito bonitas da minha mãe Loki. Baba chose mothers not because they are Buddha. Yeah. Right? Baba It escolheu was as a mães reference to não porque elas deities são known as royal budus, Buddhas, but I really like this subject of innocence in relation to sweetness. eu gosto muito You know, that desse tema innocence is the exercise of virtue, de inocência em relação à doçura. sacrifice, Elas continue elas to be amam conscious and moving realmente, forward, têm and it renúncia, allows you to ajudam see os outros a irem So, à maybe as frente, a para Kumari, frente, adiante. I've not, of course, Gigi, to como become uma Buddha, Kumari,
this is one of the toughest challenges if I Ser speak from mãe my own experience. é algo que é um desafio muito grande, um dos maiores desafios, porque não é fácil de esquecer. I remember that when many of us came to Gyan as teenagers A maioria de many nós times veio also para had to Guiana go adolescentes, and come very late night. e muitas vezes eu tinha que ir e I have voltar been told by tarde da Didi noite. Manmohini, just be like mother, just be like world mother. E Didi Manmohini So we were falou told para to mim, be seja like como uma mother, mãe, even we are Laukik seja a mãe mothers, do mundo. but E we nós are crescemos not only assim. spiritual mothers, but we are also world mothers. Nós não somos só Everybody, mães espirituais, mas somos like mães do any mundo. goddess or anyone, they Jagatamba for mama. É So como she is Mama like world Jagadamba, mother. ela é a mãe do mundo. Each one of us, Então, cada uma de Daddy always nós, used to say, if you Dade say miss costumava my soul, dizer, you will be gone, you will be missing. Don't use word miss. Always say mother. dizia que não And we deveria used to usar a live that palavra in the Laukik sentindo world, right? falta de alguém When que you are não a spiritual tivesse ido, algo personality, assim. they always call you mother. Mother, yes. You it's know, true. this mother, that mother. It's true. So I think you Sempre are se right. chamam essa mãe, aquela Don't mãe. say that. Thank you, thank you. Don't say it's difficult to be a mother. Então, não diga que é That difícil was a ser lovely mãe. blessing. I'm looking at time. Essa I could foi uma continue bênção playing muito basketball linda. with you, but we have maybe Eu posso 5 minutes. continuar conversando com Didi, você. can I take up the subject of humility? Titi, posso falar And desse I assunto think de when you humildade? said earlier Eu that penso que being quando constructive você with your words, building a bridge, falou de ser is construtiva part com of suas being palavras, humble. construir pontes, There's é the parte de ser humilde. misconception about humility Essa that you say yes to falta de everything with a concepção doormat, do que é but then humildade. Baba always balances humility. Mas Baba sempre equilibra humildade com I'm just wondering autoridade. for you, what is Então, eu this estava authority pensando, that is o balanced with que é humility, essa that allows renewal and autoridade que construction to take place? se equilibra com a humildade? Qual é a construção? Self-respect. A humildade Because as vem you do achieve autorrespeito. self-respect, Quando temos will be humble. autorrespeito, And somos you will humildes. respect others also. Você Because one of the respeitará sign of outros humility, também. É um dos respecting. sinais da humildade, think respeitar that, os outros. Sometimes they say that great people are humble. Eles dizem que pessoas grandiosas são humildes. Important people, the way they Pessoas speak, importantes, the way, da like maneira como Dadi eles falam. Prakashmani. Dade A Prakashmani minister is coming or governor, somebody is coming. dizia, And o they will ministro bow, vem. and then they will bow. Então, Dadi Prakashmani eles had se so curvam much e ele humility. também se curva. Somebody even told Dadi one time, why you Uma bow? vez, alguém disse a It is Dade, por que natural. você se curva? E Some ela other one. disse, é natural para They said, mim. no, being head of organization, you shouldn't. E aí And she disseram a said, no, I Dade, don't. você é a I feel diretora, like você não precisa respecting fazer them. isso. And then Mas they ela respect dizia que us, queria all respeitá-los. gurus and E eles ministers também and todos everyone respeitavam because Dade of her humility. por causa da Humility humildade comes dela. from dignity. Então, a humildade Like you vem really da dignidade. understand your dignity. So Quando you você become. entende a sua Arrogance is dignidade, something which you create. You fill in full, arrogância empty é algo que inside. você cria. So then you fill Há it um vazio, with the ego. No. então você a preenche com o That is ego. why even in É por isso. psychology they say you Mesmo need to have full ego. Full ego really means full self-respect. mesmo na I have psicologia, learned eles because dizem I'm ego studying completo, into que something like what significa Baba ter looks at me, the respeito. way Baba looks at me. A maneira Have como o that Baba self-respect. me olha, So me therefore, dá autorrespeito. Beautiful, beautiful. On a last note, Didi, Só mais you uma know, coisa, when Titi. I'm just observing you in the Eu context estou of observando Madhubam and the você Big Yagya. no contexto de It's one thing Madhubam to live in a e da center of Grande a Águia. place, which can be a little bit like being in a goldfish bowl. You go from one side to another.
É uma When you coisa come estar no Akarbha, centro, this is é like an como se ocean. você estivesse That num ocean has aquário indo de um lado insides para and o outro, support. mas em You have to Madhuban swim with the strength of é your como own se fosse um power. oceano. Você And tem que I'm nadar, watching você tem que you ter força stay para ir in de your um lado power para o in this outro. ocean. E eu But one of the percebo things você that no seu I'm poder, observing ficando, is that permanecendo no so seu many people poder coming to you nesse with so oceano. many different Tantas pessoas vêm a você bhavnas, with different com tão expectations. diferentes bhavanas e But you've somehow managed expectativas, to create a consistency in your mas being. de alguma forma In você cria uma terms of being with consistência them. no seu ser, Sometimes we can meet em 5, estar com 6 people eles. and then we go, Às that's it. vezes podemos And the encontrar other 4, day, 5 you were pessoas e just já constantly está meeting bom. people, and yet Mas it no was a outro stream of dia, something você beneficial coming estava out for each one. sempre And I thought, how does encontrando com Didi do this? pessoas e existia Where sempre tanto she's not taking on the benefício. tension of what people are bringing to her, but at the same time E não she's toma atenção do que tragam giving para ela something e ao mesmo constructive. tempo estão Can you just give doando us an insight algo into the secret? construtivo. Você pode nos dizer sobre They come isso? for Baba's love. Elas They come for vêm Dadi's por- love. pelo amor de Baba, Yesterday, one family came pelo and amor das they cidades. said she Ontem, left home. uma She had família decided veio, to meet me ontem. because she hasn't met any Dadi. So Então, eles everyone disseram has que come. queriam se encontrar There are comigo three porque types nunca of se people. encontraram com They nenhuma just idade. wanted to feel vibrations of love, presence of Algumas Baba. querem sentir a vibração de amor, Secondly, they presença know de that if they Baba e have das problem cidades. or obstacle, Às they don't vezes even wait alguém for answer. They say, we just want to let you know. Mm. You know, so Alguém vem com that kind of problemas, people. obstáculos e falam que não querem Thirdly, I respostas, think mas also gostaria que vocês people soubessem. believe in blessings here, Lord. Mm. So Aqui they as pessoas think that, acreditam muito em bênçãos. whatever we say, it will be like Então, what we o que bless. nós dizemos, o que nós Baba's love desejamos, to estaria everyone. com eles. Então, And I always ask them if they are okay. They dou need amor para everything. todos. They Sempre have pergunto se everything precisam for de them. alguma coisa, They need se eles têm placenta, tudo they para need. eles. No, it's just their well-being. É That só o makes them feel bem-estar very good, deles that que faz com it's que all eles se right. We are sintam there muito to bem. support them. Está We are bem, there to estamos ali para sustain dar them. suporte, para So sustentá-los. one time Dadi Janki said, Uma vez, Dadi we Janki used to falou, get tired. There was a time after 20 people. Dadi said, when you don't expect anything, you only have to muitas give. You won't vezes be tired. tinham 20 But pessoas. because you E expect Dadi and it doesn't falava, get fulfilled, then you are não tem tired. expectativa, And senão I não always haverá remember that. preenchimento. So even you think 5, 6, sometimes it's 80, 90, 100. Mhm. Às vezes se Different tomam families, 8, 9 different. pessoas, mas às And this vezes há lady was so centenas de happy before. pessoas. She said that was my desire. E Dati ficava It tão got feliz que ela fulfilled. dizia: esse era o So meu when you see them desejo, foram happy, preenchidos. they feel they got something from Yagya. Então eles Brings sentem que lot of receberam happiness. algo da So I'm not Yagya, então tired, isso traz muita but rather I feel felicidade. very, very fulfilled Mm. that Então they se could sente give muito what they preenchida, expecting from me. Didi, e you've really que eles stepped receberam into aquilo que eles unlimited esperavam de você. world mother role. I can see that because I am. there's you. Você That's right, love. tem That's our esse Didi. papel There's, just de the mãe do last mundo question. e This ela thing of diz: sim, eu sou. accommodating something. In Sakar Baba's time, Você okay, está acomodando paristiti algo means tempo. situations were coming. Nos dias de In Baba those times, they were coming from Sakar, outside, a but the situação tapasya to vinha accommodate de more. There fora, was no social media. havia Now, tapácia, havia como gaflat acomodar अंदर से aquilo. हो रही है means mistakes are happening from inside our own Agora, family, between each other. And existem so when erros mistakes are vindos happening from de, inside, what de does it dentro mean para to fora nas accommodate? Not pessoas. confront, but accommodate that. E o que Is that significa also acomodar Mhm. internamente? You have to Não think confrontar. beyond Isso também é amor? I feel that Eu sinto. everyone has different sanskars. Right? If somebody says something for me, Todos têm if it's sanskaras not diferentes. what it Se is, alguém me then fala I algo see e that que não é, person sanskar.
And I Então leave eu it digo, aside because I am esse working é o in this sanskar da pessoa e eu deixo de So lado, lot eu of não levo people, comigo. they playing through their sanskar. E And I muitos know that brincam através dos seus what I have to sanskars. do is that person's sanskar. No? O que que eu I have posso to fazer? É o discover my sanskar own, daquela pessoa. what I am. And a Eu lot of tenho que people say saber o que 50 eu years sou, ago, como eu sou. 60 years ago, things were different. Now they are Há different. 50, 60 So I anos, said, as I coisas eram don't want to be diferentes. different. I want to be what originally I am. E eu não But quero there ser are, diferente, eu quero there ser is a group originalmente o in que eu Delhi. sou. They were all little, and they used to come to Delhi. And two big hospitals were about few miles from the center. Ai, So perdi everyone quem used to vinha come, para all Delhi. Brahmins, everyone. So they Ah, must have, so they still remember so essas much. He said, pessoas then vinham we look at para se not only encontrar me, but all our com Lokik Dad. family, as Lokik and a Lokik family. And they keep talking. I said, E but eles vinham e because they conversavam, receive so much. e eles Because I recebiam think that tanto. there are people at the right time need some support, Há or pessoas que no even a momento certo medicine or precisam de anything. I think suporte there is por deep alguma razão, appreciation of that. e I há think uma if profunda caring apreciação nature is delas. important, like Daddy Ter had, uma natureza and Daddy was so de caring. cuidadora é muito bom, Oh, I can definitely. You're so ou de tomar really, cuidado. I'm really getting an insight Eu into estou tendo how insight, naturally you're working inside, where como you ignore naturalmente the você sanskar, put that está to one side and just funcionando see, well, what is internamente. it Você the soul ignora can um give to the soul? sanskar Thank e you. podemos dar tanto Really para aquela alma. Okay. Thank you. Gratidão, eu realmente apreciei. Shanti. Series Entitet. Now let's remember Baba and take Drishti. Agora on vamos nos Devi. lembrar de Baba e Om Shanti.